A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje estaremos aqui estudando a lição número 7 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Esta lição será ministrada na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. E o título desta lição é Ética Cristã e Doação de Órgãos. Ética Cristã e Doação de Órgãos. O texto áureo encontra-se na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E a verdade prática diz o seguinte: a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Então, estaremos falando sobre doação de órgãos. O cristão pode ou não pode fazer doação de órgãos em vida ou depois de morto? Será que podemos fazer doação de órgãos? É o que nós estaremos estudando nesta lição. Alguns irmãos entendem que não podem fazer doação de órgãos porque no arrebatamento ou na ressurreição eles ficarão incompletos. Será que isto tem base bíblica? Temos também algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, que no tempo passado proibiram os seus adeptos de fazerem transplante de órgãos. Afirmavam que eram canibalismo. E hoje já é permitido. Também esta seita chamada Testemunhas de Jeová proíbe os seus adeptos fazerem transfusão de sangue. Então nós estaremos nessa manhã abordando esses temas aqui à luz da palavra de Deus. A nossa leitura em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 45. Nós estamos aqui com o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni, aonde ele estará fazendo assim resumidamente um estudo da nossa lição, abordando os temas aqui apontados. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto à doação de órgãos, o conceito geral, a definição de transplante, o transplante ele é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. E é a única alternativa para pacientes com determinadas doenças terminais. Alguns órgãos são transplantados, como coração, fígado, pâncreas, rins, pulmões e etc. E a transfusão de sangue, segundo o comentarista da lição, pastor Douglas Batista, ele diz que é um tipo mais comum de transplante, certo? E o transplante de células, também transplante de células, transplante de células, troncos da medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de células tronco adultas, por serem realizados entre pessoas vivas, não tem nenhum problema ético quanto à ética da igreja cristã. E pelo fato da vida iniciar na fecundação, conforme Jeremias capítulo 1, versos 5,
que está escrito: antes que te formasse no ventre, te conheci, a ética cristã, ela reprova o uso das células tronco embrionárias, pois esse procedimento, segundo os especialistas, interrompe a vida do embrião. E o segundo tópico da nossa lição, o conceito de doação na Bíblia, de doar, segundo Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o ato voluntário de prover o bem-estar ao próximo é uma ação desprovida de interesse pessoal. E nós vemos vários exemplos na Bíblia quanto o conceito de doação. A pobre viúva que doou todo o seu sustento que tinha, conforme Marcos capítulo 12, versículo 42 ao 44, que está escrito que deitou 2 pequenas moedas, deitou tudo o que tinha do seu sustento, para que não faltasse mantimento na casa do Senhor. É um exemplo do conceito de doação. Vemos também Barnabé, filho da consolação, que também vendeu uma propriedade e, conforme Lucas escreve em Atos 4, versos 35, que depositou aos pés dos apóstolos, que foi uma legítima motivação que Barnabé fez em pró da obra de Deus. Então, a excelência da doação repousa na disposição de renunciar, sacrificar e sofrer por amor ao próximo, conforme Romanos capítulo 5, versos 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, doar é colocar a fé em prática. E Lucas, no capítulo 6, versículo 38, ele diz: dai-ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14 ao 17, ele escreve dizendo, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. E, dando continuidade à nossa lição, no tópico 3, no subtópico 3, fala-nos sobre a doação de si mesmo. Pertencemos a Deus. A doação de si mesmo. Pertencemos a Deus. Diante da grande benevolência de Deus, nós devemos ser gratos a Deus por tantas bênçãos recebidas. E o salmista, ele pergunta para si mesmo, dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, conforme o Salmo 116, versos 12.
E então ele mesmo responde, dizendo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Né? A total entrega a Deus é a essência da adoração. E essa expressão implica a renúncia descrita em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que ele diz, o apóstolo João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o salmista, também no Salmo 25, versos 12, ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Este o ensinará no caminho que deve escolher, certo? Então, nós vemos também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Então, todos esses textos nos falam de doação, de doar a si mesmo para o reino de Deus. Como servos obedientes, devemos priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nós podemos agora pular para o tópico 2, que fala-nos do exemplo de doação na Bíblia. A palavra de Deus, ela é cheia de altruísmo e amor e justiça. E nós vemos o exemplo dos Gálatas, porque em 47 a 48 depois de Cristo, em sua primeira viagem missionária, Paulo fundou a igreja na Galácia. E ele diz um texto em Gálatas 4, 13 ao 14, escreveu dizendo assim: vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então nós vemos que ele conjectura que o problema de Paulo, né, ele diz que era nos olhos, na visão, até pelo fato de ele ter escrito em Gálatas 6,11, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, quando Paulo esteve enfermo, teve problemas, a igreja da Galácia não rejeitou Paulo, nem desprezou Paulo nos problemas que ele teve de saúde e outros demais problemas. Ele foi acolhido e recebido por aqueles irmãos. Então nós vemos aqui o exemplo de doação. É incontestável que para expressar o amor dos irmãos, metaforicamente, Paulo fala que eles seriam capazes de arrancar os próprios olhos e os doarem a Paulo para minimizarem o sofrimento do irmão. E temos aqui o segundo subtópico, que é o desprendimento de Paulo. Ele aprendeu com Jesus. Todo crente que é nascido de novo se doa para a obra. Aquele que não é nascido, ele não se doa. O apóstolo dos gentios era o exemplo de doação em prol do reino de Deus. Ele não só pregava nas sinagogas, mas pregava nas ruas, nas praças, fazia visita, evangelizava nas ruas.
indo atrás dos pecadores, proclamando o reino de Deus. E ao retornar da terceira viagem missionária em direção a Jerusalém, o apóstolo discursou aos anciãos de Éfeso, dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A entrega de Paulo foi tal que, diante da morte em Jerusalém, ele disse, conforme Lucas registra em Atos 21, verso 13, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto para não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também o subtópico 3 fala sobre a doação suprema de Cristo, né? A morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, em toda a história da humanidade, nós vemos que é o maior gesto de amor e doação da humanidade desde a criação no Éden. E ele o fez voluntariamente. Isso tudo está fundamentado na doação. E vemos no texto de Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E pela consumação da sua morte, nós fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. Bom, eu vou passar para o pastor Edson, para ele dar a continuidade. Então temos aqui o terceiro tópico, que fala: doar órgãos é um ato de amor. Realmente, doar órgãos está fundamentado no princípio do verdadeiro amor e tem raízes no princípio da empatia e da solidariedade. Então nós concluímos dizendo que a doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. E esta ação em nada contraria os princípios éticos ou bíblicos, exceto no caso de células troncos embrionárias. É a única exceção que nós evangélicos fazemos. Quanto à questão que há crentes que não se dispõem a doar seus órgãos por temerem ficar incompletos diante do arrebatamento da igreja, isso não há problema nenhum, porque na eternidade todos seremos perfeitos como perfeitos são os santos anjos. Então, isso não há nenhum problema quanto a você fazer doação de órgãos. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.